Bom, pessoal, prosseguindo a nossa análise sobre campos elétricos, hoje iremos determinar uma expressão para a configuração do campo sendo gerado para um sistema de duas cargas. Um sistema de duas cargas e a obtenção do seu campo elétrico é configurado como um dipolo. Então, o nosso objetivo aqui é desenvolver matematicamente a expressão desse campo elétrico e, na sequência, resolver exemplos onde ele é aplicado. Ok? Para começar a nossa demonstração, a ideia é que eu construa esse sistema chamado de dipolo elétrico. Ou seja, dipolo está associado aqui a duas cargas. Então, eu tenho uma carga, vamos colocar uma carga Q positiva, uma carga Q negativa. E a ideia é obter um campo elétrico em um ponto P, localizado a uma reta no mesmo eixo, onde a distância do ponto P em relação ao centro do dipolo, cuja distância nós vamos chamar aqui de D, vai ser representada pela variável z. Então, nós vamos calcular essa distância. Aqui nesse ponto, nós vamos configurar como sendo o centro do dipolo. E a distância mensurada do ponto P, onde nós vamos calcular esse campo, até esse centro, nós vamos chamar de D. As distâncias em relação à carga Q positiva, nós vamos chamar de R+, R subíndice mais aqui para a carga Q positiva, e de R subíndice, superíndice menos para a carga negativa. E a proposta é, a partir dessa representação, obter uma expressão para o campo. Detalhe, a demonstração que nós faremos, nós não utilizaremos para a resolução de um exercício em prova, exemplo, mas a equação final que vai ser gerada no processo. Por que nós faremos a apresentação através da demonstração? Para mostrar como que o sistema é configurado através dessa expressão de dipolo. Então vamos lá. O ponto de partida é calcular a resultante dos campos no ponto P. E aí nós podemos observar, por referências anteriores, que em relação ao ponto P com respeito à carga Q positiva, nós temos um campo de repulsão, que eu vou chamar aqui de E+. E em relação à carga Q negativa, nós temos um ponto em relação a P de atração. É claro que a representação vetorial desses dois campos é distinta, porque como a carga Q está um pouquinho mais próxima de P, então a ação do campo em módulo é maior do que o mesmo em relação à carga Q negativa. Como elas estão no mesmo eixo, na vertical, então o campo total que eu quero calcular, o E, é na verdade a subtração desses dois campos, do E em relação à carga Q positiva e do E em relação à carga E negativa. Porque sentido positivo, sentido negativo, se subtrai e aí você tem a expressão do campo total que nós queremos calcular. E aí, para obter esses campos, particularmente falando, nós vamos voltar à definição de campo elétrico para uma carga pontual. Então, nós vamos calcular o campo elétrico gerado a partir do ponto P para a carga Q positiva e depois para a carga Q negativa. E daqui nós vamos subtrair as duas expressões. Então, fazendo o cálculo para a carga E positiva, nós temos lá da definição de carga pontual 1 sobre 4πε0. Nós vamos adotar o valor da carga Q em módulo e a distância R, essa daqui do R subíndice mais, tudo isso ao quadrado, por conta dessa representação que nós estamos usando. E para a carga E negativa, nós faremos a mesma coisa. Então, E negativo
igual a 1 sobre 4πε0 que R menos e tudo isso ao quadrado. O desenvolvimento que nós geramos agora, ele vai ser composto através da substituição dessa expressão da distância de R mais R menos por uma combinação das informações que eu tenho em relação à distância Z do ponto P ao centro do dipolo e da distância D entre essas cargas. O que eu quero dizer é o seguinte, que o R mais que nós temos aqui, ele pode ser substituído pela diferença entre a distância Z do centro do dipolo pela metade da distância entre a carga Q positiva e o centro do dipolo. Por que eu posso fazer isso? Porque ao subtrair esta expressão, essa distância dessa expressão, eu tenho o R+. E ao fazer isso, eu estabeleço agora a criação de uma nova variável no personagem Z, que está associado justamente ao campo que vai ser criado em relação à metade da distância entre essas duas cargas aqui. Então eu vou fazer essa substituição para R+, e na mesma linha de raciocínio farei para R-. Fazendo isso, o que nós vamos gerar aqui para cada uma das cargas é o seguinte, vamos apagar essa informação aqui, nós vamos trabalhar mais adiante. Então você vai ter que o E mais vai ficar escrito E mais como sendo 1 sobre 4πε0 que multiplica, vamos fazer a multiplicação aqui, de Q sobre quem? Sobre R mais ao quadrado. E aí que eu vou ter Z menos D sobre 2, e como isso tudo está ao quadrado, vou colocar assim. O que eu faço? Este menos esse, retorna o R+. E vou fazer a mesma coisa com R-. Nesse caso, o E subíndice menos vai ficar escrito como 1 sobre 4πε0 que multiplica Q, e aí na sequência eu vou ter Z mais D sobre 2, porque a distância aqui é um pouquinho maior. Então Z menos D sobre 2. E a partir dessas duas equações é que eu vou desenvolver agora a criação do campo como uma expressão matemática do dipolo. Então nós vamos apagar tudo isso, essa configuração que nós desenhamos. E agora nós vamos proceder à demonstração propriamente dita. Então o meu campo E total já posso escrever como sendo 1, 4πε0 de que Z menos D sobre 2 ao quadrado, lembrando, menos 1 sobre 4πε0 de Q também em módulo de Z mais D sobre 2 ao quadrado. O que nós podemos observar é que é possível colocar em evidência dois termos aqui, ó. A expressão da constante eletrostática e Q, que aparece à esquerda e à direita aqui do meu sinal de menos. Então, na primeira passagem, eu escrevo E igual a Q que multiplica 4πε0. Eu posso abrir aqui, ó, um colchete e escrever 1 sobre essa representação no meu denominador. Z menos D sobre 2 ao quadrado menos 1 sobre Z mais D sobre 2 ao quadrado. Ok, eu chego nesse ponto e a partir daqui eu vou começar a manipular algebricamente a expressão que está dentro dos colchetes para chegar na expressão que eu quero. E aí o que é possível observar é que é possível você simplificar, você quebrar a expressão que está dentro dos parênteses que envolvem essas potências. O que eu quero dizer é que eu posso extrair a informação de Z daqui dessas duas expressões, de modo a conseguir resumir e reduzir essa expressão numa única expressão matemática. A ideia aqui é a seguinte: Z
menos d sobre 2 ao quadrado, assim como no caso do z mais d sobre 2 ao quadrado, pode ser escrito da seguinte maneira, olha, eu posso isolar o z, este z aqui, e escrever assim, como produto de 1, porque z vezes 1 ele próprio, menos d sobre 2 que multiplica z. O que eu fiz aqui? Dessa expressão que eu tenho, eu isolei o z. Então, z multiplicado por 1 ele próprio e z multiplicado por d sobre 2z retorna ao que eu estava aqui antes. Se eu fizer o cancelamento de z com z, eu venho na mesma expressão. Só que eu não posso esquecer que tudo isso está escrito ao quadrado. O que eu fiz foi apenas quebrar essa expressão. Então, ao fazer isso, o que vai acontecer? Eu vou gerar um z ao quadrado, e aí eu vou ter uma expressão no meu denominador que vai produzir para esse termo 1 menos d sobre 2z. E se observar que a estrutura é a mesma nesse caso, eu vou gerar o mesmo termo z, só que multiplicando 1 mais d sobre 2z ao quadrado. Então, ao fazer isso aí, o que eu tenho é o seguinte, que o meu e vai ficar escrito agora como sendo q sobre 4πε0, certo? Abro aqui o colchete e escrevo 1, e agora eu vou proceder à inclusão dessa expressão. Eu vou colocar z, que multiplica 1 menos d sobre 2z, isso tudo está ao quadrado, e aí eu observo que a mesma coisa vai acontecer aqui também à minha direita. Então, 1, eu escrevo z, que multiplica 1, só que agora é mais d sobre 2z. Eu fecho isso daqui e também tudo isso está ao quadrado. E por fim, eu observo que dá para fechar o colchete aqui. Nessa etapa, eu consigo extrair mais um elemento em evidência, que é o z, que ele aparece ao quadrado aqui, nessa expressão, e aqui. Então, esse z ao quadrado eu posso jogar aqui para fora, para frente do colchete, representando-o como q sobre 4πε0, que multiplica z quadrado. Esse z que estava aqui em evidência. Eu abro aqui de novo o colchete, então eu vou ter 1 sobre 1 menos d sobre 2z ao quadrado, menos 1 sobre 1 mais d sobre 2z, e tudo isso aqui também ao quadrado. Quando eu chego nesse ponto da expressão, eu tenho denominadores distintos. E quando eu trabalho com frações com denominadores distintos, nós extraímos o MMC. O que nós faríamos é um processo similar a uma subtração numérica nos seguintes moldes. Digamos que aqui eu tivesse 1/3 menos 1/4. Para você calcular e reduzir ao mesmo fator comum, você fatora 3 e 4, 3 por 1, 4 vai por 2, né? Uma vez que você não divide por 3, fatores primos, 1, 2 e 2. Então, você tiraria o MMC, no caso aqui o produto entre eles, e faria o processo de dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. De onde você geraria aqui 4, 12 por 3, 4 vezes 1, 4, e 3, 12 por 4, 3 vezes 1, 3. Eu vou fazer exatamente a mesma coisa, só que quem faz o papel de 3 aqui, nessa expressão, seria esse termo, e o papel do 4, este termo. Na prática, o que eu vou fazer é multiplicar os dois denominadores. Não é? E ao fazer essa multiplicação, você vai ter condições de gerar os termos que aparecerão no seu numerador. Então, o E vai ser igual a Q, 4πε0, Z quadrado. Daqui então, nós vamos abrir o colchete e vamos colocar aqui, ó, o MMC entre eles, que é o produto desses dois termos. Então, 1 menos D2Z ao quadrado
que multiplica 1 mais d sobre 2z ao quadrado. E eu fecho aqui. No que eu fecho, o que eu vou fazer? Eu vou dividir cada um pelo seu respectivo. Então, quando eu divido 1 menos d 2z ao quadrado por este, me retorna quem? 1 mais d sobre 2z ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque você está pegando esse termo e divide por um deles. Então, vai sobrar quem? Este. A mesma coisa vai acontecer aqui. Só que ao dividir tudo isso por este, vai sobrar quem? Esse termo. 1 menos d2z ao quadrado. E estou aqui na expressão. Bom, eu chego nesse ponto e aí nós faremos mais duas passagens. E que passagens seriam essas? Primeira passagem aqui, ao repetir o termo que tem à esquerda, Q sobre 4πε0z², é expandir o que você tem nas expressões do numerador. Você tem dois termos de grau 2, que você pode representar através de uma expansão num produto notável. Então, nesse processo, você vai ter o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo termo, então 2 vezes 1 vezes d sobre 2z, mais o quadrado do segundo termo, que seria z². Aqui você faz exatamente a mesma coisa, só toma cuidado com o sinal de menos, então você convém ainda separar isso num parênteses, faz a mesma conta, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo, que no caso aqui é z². Você fecha aqui o parênteses e fecha por sua vez o colchete aqui. E aqui nessa expressão embaixo, você tem um produto de duas expressões quadráticas separadas aqui, ó, por sinais distintos. Então essa expressão é, na verdade, uma configuração de algo da seguinte natureza. São dois termos do tipo a menos b ao quadrado multiplicando por a mais 1b ao quadrado. Ou seja, reduzindo esses termos de uma forma geral, eu teria isto. Ao chegar nessa expressão, eu posso, como eu tenho a mesma potência, escrever o produto entre eles. E aí eu caio numa situação bem interessante, porque o que eu enxergo ali dentro é, na verdade, a forma resumida de um produto notável. De um produto notável conhecido como diferença de quadrados. Então isso daqui pode ser escrito como a ao quadrado, de a vezes a, menos com mais menos b ao quadrado, tudo isso elevado a 2. Ou seja, isso tudo que eu tenho aqui, reescrito dessa forma, eu posso fazer aqui. Eu venho aqui e escrevo, olha, 1 ao quadrado que é 1, menos d sobre 2z que vai estar ao quadrado e tudo isso escrito ao quadrado. Essa mesma forma de expressão. Escrevendo o produto entre eles. Quer dizer que se eu quiser deixar dessa forma está errado? Não tem problema algum, mas poderia reduzir dessa forma. E aqui nós partimos para a fase final da nossa demonstração, onde E vai ser igual a Q sobre 4πε0z² e que multiplica ali os termos de cima que são possíveis de serem cancelados, né? Então aqui eu repito essa expressão, 1 menos d sobre 2z ao quadrado, e isso aqui também ao quadrado, não posso esquecer, e aqui em cima a gente manipula o que for possível. Então vamos lá, 1 ao quadrado é 1, mais o 2 aqui eu cancelo, ó, com esse 2, então retorna d sobre z, mais z², e agora eu vou para a retirada dos parênteses, menos com mais dá menos, 1, menos com menos mais, eu consigo cancelar 2 com 2, então eu tenho d sobre z, e aqui eu tenho menos com mais, que é menos, que é z², e fecho aqui. Então nesse processo,
eu cancelo 1 com menos 1 e z quadrado com z quadrado. No entanto, d e z são iguais, então eu posso somar. E daí a minha expressão agora em cima fica escrita na seguinte forma. Não preciso apagar tudo, posso aproveitar o resultado. Então aqui vai ficar multiplicado por 2d sobre z, porque você está somando, 2d sobre z. E nessa expressão eu tenho o meu campo elétrico por um dipolo sendo gerado. Só que tem mais um detalhe. Normalmente, quando eu calcular o meu campo no ponto P em relação às duas cargas Q positiva, Q negativa, com referência a essa distância Z do ponto P em relação ao centro do dipolo, que nós chamamos lá no nosso desenho inicial de Z, ao calcular esse campo elétrico gerado, ele vai ser normalmente numa distância Z que é muito maior que a distância D, que seria a distância entre essas cargas. Então, nessa configuração inicial, como o Z vai ser muito maior do que Z, então a contribuição dessa expressão, que envolve D sobre Z, Z sobre D, ela é muito pequena. E isso, em relação à conta, vai nos trazer aí uma grande mudança. Na verdade, não seria uma grande mudança assim. Porque na expressão que eu tenho, aqui, o Z ele vai passar multiplicando, porque eu tenho uma multiplicação de 2D sobre Z, o 2Z vai permanecer no seu numerador, mas o Z vem para o seu denominador. Então, dessa forma, o seu E, o nosso E, vai ficar escrito como sendo que 4πε0 z quadrado vezes z, que vai virar z ao cubo. Aqui você vai ter a presença do 2, do d, e aqui o que vai acontecer é que na expressão final do que foi gerado dentro dos colchetes, você vai ter 1 sobre 1 menos d sobre 2e. Isso aqui é ao quadrado e isso aqui ainda permanecendo ao quadrado. E agora sim, como z é uma distância que normalmente é muito maior do que d, então esse termo é tão pequeno que ele pode ser o quê? Desprezado, ou seja, ser praticamente ignorado ou tornando-se igual a zero. De modo que, finalmente, quando nós calcularmos a expressão que nós vamos conhecer como do dipolo elétrico, ao cancelar 2 com 4, o que nós teremos aqui na nossa fórmula final é o produto de Q vezes D sobre 2 πε0 z ao cubo. Essa expressão aqui é a expressão matemática que nos permite calcular uma configuração de um campo elétrico gerado por um dipolo. Muitas vezes, quando você tiver contato com essa expressão matemática, em muitos casos, o produto Q vezes D vai ser representado para você como sendo uma nova grandeza chamada de momento dipolar ou momento de um dipolo. Momento dipolar ou momento de um dipolo, que é um vetor, né, que é orientado da carga negativa para positiva. Então, seu sentido de orientação é da carga negativa para a carga positiva. Matematicamente, para calcular, você vai precisar dessa equação. Mas, como eu mencionei antes, a demonstração aqui foi necessária para configurar como que essa equação de um dipolo se constitui na expressão matemática que foi produzida a partir de agora. Sempre repetindo, nós não vamos cobrar uma demonstração dessa natureza que fiz agora em prova, mas sim algumas passagens algébricas são interessantes para que você entenda como que um exercício, né, ao ser resolvido, pode ser destrinchado. Então nós vamos fazer agora 2 exemplinhos
de como essa equação aqui pode ser utilizada na resolução numa configuração dipolar, ok? Então vamos lá. Então está aqui, essa é a nossa expressão de dipolo e com ela nós faremos alguns exemplos. O primeiro exemplo que nós faremos aqui envolve uma situação, né, que era muito comumente observada por pilotos de aeronaves em grandes altitudes. Normalmente, esses pilotos enxergavam nas nuvens mais altas clarões rápidos, fugazes, que mais adiante foram batizados como sprites. Esses fenômenos eram muito comuns e são comuns até hoje, até que a partir da década de 1990 eles começaram a ser estudados de maneira mais relevante. E aí, os estudos sobre os sprites configuraram uma situação em que ele pode ser formado em situações bastante peculiares. A ideia geral é que um sprite é criado toda vez que um relâmpago, é produzido, é gerado a partir de uma nuvem extremamente carregada. Então, esse relâmpago sendo gerado, ele transfere cargas negativas da base do solo. Então, transferindo cargas negativas da base do solo para a base da nuvem, ele torna o solo extremamente carregado positivamente. E essa transferência de cargas produzindo esse sistema faz com que um grande relâmpago, um grande clarão seja criado. E esse clarão é o que se configurou-se chamar de sprite. Então, para calcular, por exemplo, o campo elétrico numa situação como essa, nós vamos hipoteticamente imaginar que nós tenhamos uma nuvem localizada a uma certa altitude e configurar um sistema dipolar para produzir um campo elétrico nas configurações que nós queremos. É isso que nós vamos fazer agora com esse exemplinho aí. Então, qual é a ideia? Então, vamos apagar aqui e vamos pensar numa configuração de um sprite, ou de um clarão gerado a partir do seguinte esquema. Então, nós temos uma nuvem, essa nuvem está distante do solo a 6 km, vamos colocar aqui uma altura H. Então, você vai ter uma configuração de carga negativa e a uma mesma distância abaixo do solo, uma configuração de carga positiva. Ou seja, nós temos aqui uma configuração de um dipolo. Uma grande transferência de carga sendo efetuada com a produção do raio numa representação dipolar. Vamos considerar que a carga seja de 200 coulomb, e que essa distância aí, como eu mencionei, seja de 6 km. E aí nós queremos fazer o cálculo para duas situações distintas. Então, vamos calcular o campo para uma distância z de 30 km, que seria um pouco acima das nuvens, mais elevadas, e vamos calcular um campo aí para uma distância de 60 km, logo acima da estratosfera. Vamos fazer o cálculo para essas duas situações distintas. Matematicamente, a conta não é complicada. O que nós queremos com mais ênfase aqui é abordar a interpretação desses dados, que é o que nós vamos fazer agora. Então, nessa situação que a gente descreveu, eu vou ter que calcular o campo elétrico produzido por um dipolo. Então, eu tenho um E, vamos colocar aqui em termos matemáticos, dado por Q vezes D, 2πε0, Z ao cubo. Claro que a gente tem que sempre preservar as unidades no sistema internacional. Então, quando eu jogar a minha carga, aqui ok, dá 200 coulomb, a distância D
é a distância do dipolo, da configuração do dipolo. Então lembre-se que no nosso desenho nós fizemos um H com outro H, então seria 2 vezes H ou 2 vezes 6 km. E aí toma-se cuidado, porque nós vamos calcular isso no sistema internacional. Eu vou converter isso aqui para metros, usar o 2πy0, y0 a gente já conhece, e a distância z, no caso aqui, vamos colocar item A e item B, né, para ficar bem didático. O que nós vamos aqui também mensurar é essa distância também escrita, né, no sistema internacional. Então 30 vezes 10 ao cubo, isso em quilômetros, porém tudo isso escrito ao cubo. É isso que a expressão nos permite obter. Então, fazendo todas as contas, aí usando uma calculadora dedicada, né? Vamos pegar aqui uma calculadora. Vamos obter aqui os resultados. Então, 200 vezes 12, você pode usar ESP3, fazendo a potência de base 3, dividido por, e aí você vai usar 2 Shift ESP, fazendo π, vezes 8,85, ESP a menos 12, como nós já fizemos antes, vezes 30 ESP3, e tudo isso elevado ao cubo, e fechando aqui a expressão entre parênteses. Então, quando você fizer as contas, você vai chegar num valor aí, se você colocar em notação científica, de pouco mais de 1,6 vezes 10 ao cubo. 10 ao cubo Newton Coulomb, né? Que é a expressão que nós temos para o caso de um campo elétrico gerado na configuração que a gente está mencionando. Então, fazendo as contas aqui, vamos colocar E aproximadamente 1,6 vezes 10 ao cubo Newton Coulomb. É isso que nós temos. E aí nós vamos fazer exatamente a mesma conta para o caso em que nós temos aí a distância z com 60 km. Então aqui nós temos esse campo gerado nessa configuração, e aí nós faremos a mesma continha agora, apenas repetindo aqui os mesmos dados, porém escrevendo 60 vezes 10 ao cubo. E claro, não esquecendo de elevar isso aqui ao cubo. Então o E aqui, nesse caso que seria o nosso item B, vai gerar aproximadamente quanto? Então você faz a mesma conta, 200 vezes 12 ESP3 dividido por 2 Shift ESP vezes 8,85 ESP menos 12 vezes 60 ESP3 ao cubo. Fecha, e aí você vai ter um valor de aproximadamente 200 Newton Coulombs, ou 2 vezes 10 ao quadrado Newton por Coulomb. É um resultado bem menor do que o primeiro. E aí é que cabe, muitas vezes, uma interpretação física sobre o processo. Não é o caso desse exemplo. Aqui apenas nós queríamos mostrar como você usaria a equação, mas numa situação física, um campo elétrico pequeno, ele está associado diretamente à densidade do ar no ponto onde ele é calculado. E aí a interpretação para a produção desses sprites, ela está associada ao fato de que quando o campo elétrico ele atinge um certo valor crítico, e esse valor crítico é ultrapassado, então o que vai acontecer? Elétrons serão arrancados desses átomos, eles vão ficar ionizados, e esses elétrons vão se chocar com outros átomos, produzindo luz. Essa produção de luz é o fenômeno de Sprite que é conhecido. E claro, isso só pode ser produzido em uma situação onde você está a uma grande altitude em relação ao solo, ou seja, ali por volta dos 60 km ou perto da estratosfera. Então isso aqui que era a interpretação física de um problema em que matematicamente você só precisaria jogar os dados e fazer a conversão, claro, no sistema internacional com cuidado, ok? Então é isso. Vamos para um segundo exemplo.
agora um pouco mais geométrico, né? Vamos fazer aqui uma representação geométrica. Separei aqui um exemplinho que a gente pode usar como referência para cálculo do campo elétrico numa configuração muito parecida com a configuração da demonstração que nós usamos. Tá? Então, a ideia seria o seguinte: imagine que você tem um sistema com duas cargas, uma carga positiva, uma carga Q+, uma carga Q-. Essas cargas estão distantes em relação ao referencial para o cálculo de um ponto P, né, a uma distância que nós vamos chamar de R. Então aqui eu tenho uma distância, nós vamos configurar como D sobre 2. Aqui também nós vamos chamar essa distância de D sobre 2. E a distância desse ponto em relação ao ponto P, que é onde eu vou criar meu campo elétrico, nós vamos chamar essa distância de R. Então você tem uma configuração de um dipolo. É um dipolo que você tem gerado. Então o que eu quero é calcular o campo elétrico, né? O campo elétrico em P. E aí, nesse campo elétrico nós temos o módulo, que é uma das questões que nós vamos evidenciar. E a outra questão, além do módulo, é a orientação. Orientação. E aí, segundo esse meu desenho aqui, em relação ao semi-eixo positivo X. Orientação em relação ao semi-eixo positivo X. É isso que nós queremos. Então, quando eu digo que a orientação desse exercício é parecida com a demonstração que nós fizemos, é porque nós temos um sistema dipolar. A diferença é que na nossa expressão de campo, nós calculamos o dipolo a uma distância P, mas no mesmo eixo. Então, o que eu quero é, no fim, fazer a mesma coisa, porém com uma posição distinta em relação à demonstração. E aí, como é que é o princípio de cálculo? A mesma coisa que nós fizemos lá na demonstração. Você vai calcular os campos individuais em relação ao ponto P com Q+, e Q-, e usar de algo que a gente já comentou antes, que é simetria. O que você quer gerar é o campo elétrico em P em relação à carga Q positiva e em relação à carga Q negativa. Então, a distância desse campo aqui, eu vou chamar por uma nova constante, vou chamar isso de alfa. E aí eu sei que nessa configuração eu tenho uma representação diagramada de um triângulo retângulo, onde essa distância que eu vou calcular é a distância pelo qual o meu campo elétrico vai ser produzido. Eu tenho essa informação, D sobre 2, e essa informação que é R. Logo, eu preciso dessa distância aqui. E óbvio, né, como o meu ponto P em relação a essa carga Q é positivo, então ele vai provocar um campo de repulsão, nesse caso, e em relação à carga Q negativa, esse é um campo de atração. É isso que nós vamos ter para resolver o problema. Então vamos apagar por enquanto isso daqui, porque o nosso objetivo inicial é calcular aí o módulo. É isso que nós queremos. Então, para o módulo, nós vamos voltar para a nossa definição de campo, de carga pontual. Então, E é igual a 1 sobre 4πε0 sobre vezes Q. E aí eu vou chamar aqui a nossa distância de alfa, que tem que ser escrita ao quadrado pela definição. Então, quando eu faço isso, quando eu escrevo essa representação, eu sei que esse meu alfa ele vai ficar escrito em termos do triângulo retângulo, sendo gerado para isso a relação de Pitágoras. Né? Então, nesse processo, o que vai acontecer? Eu vou calcular esse meu alfa ao quadrado como sendo R quadrado mais D sobre 2 ao quadrado. Então, é essa substituição que eu vou ter que proceder para que eu consiga calcular o meu campo.
Só que ele quer o meu campo total. Então eu quero o campo em relação a essa carga aqui positiva e em relação à carga aqui negativa. E aí, uma outra relação que vai ser fundamental para que a gente consiga resolver o exercício envolve a descrição do ângulo em relação a essas contribuições. Se observar bem, o que eu quero calcular é um campo elétrico produzido a partir da distância de P a Q com relação à distância D sobre 2 ao semi-eixo positivo a partir da origem de uma reta em relação a esse eixo para a direita. Então, nessa configuração, o que eu quero analisar, na verdade, como um campo total, envolve o quê? Uma contribuição dos campos em relação a quem? Ao seno do ângulo gerado. Por que seno? O seno está associado ao cateto oposto e hipotenusa. Então, por que eu vou fazer isso? Olha, porque lá ao calcular, eu vou fazer o quê? O cálculo do campo total como sendo a relação do campo associado ao cateto oposto, vou colocar aqui em Y, em relação à nossa hipotenusa, que eu vou chamar de E. Então, isso, em termos da representação do meu ângulo, vai me produzir uma relação que a gente configura como sendo o seno. Ou seja, se eu for pensar em termos dessa formulação, o seno de θ, e aí agora escrevendo essa forma final, é a relação entre o cateto oposto sobre a nossa hipotenusa. E aí, por que eu vou usar o seno e não cosseno? Porque o campo está sendo gerado a partir de onde? A partir dessa configuração de distância, mas usando, por sua vez, a distância do ponto Q até a origem do sistema do eixo pelo qual nós vamos mensurar esse campo. Como o campo criado aqui no Q negativo é da mesma natureza geométrica, então o campo total que eu vou produzir, e aí agora eu posso escrever isso aqui, o nosso campo total, ele vai ser, na verdade, 2 vezes esse campo que eu vou criar. Então, se eu isolar aqui o meu EY e escrever em termos de uma única expressão, eu vou ter E vezes o seno de θ. Isso configura a expressão para o campo de carga Q positiva, mas é o mesmo campo gerado para a carga Q negativa. Como você quer o campo total, vou colocar aqui, ele será 2 vezes essa contribuição do campo em relação ao seno. E a partir daqui é que eu vou conseguir gerar o módulo do meu campo total. Claro, eu vou usar a expressão de campo para a carga pontual, que nós acabamos de fazer, apaguei agora há pouco, e usar a informação do seno, que nada mais é que a relação entre o cateto oposto, D sobre 2, sobre a hipotenusa que nós já temos aqui. Então, fazendo essa conta, vamos colocar assim, né? Nós teremos o seguinte, olha, o meu I total será 2 vezes o E, e aí eu vou escrever 1 sobre 4 πε0 da carga Q sobre a distância, que é a distância ao quadrado. Então, essa distância ela vai ficar escrita agora como R quadrado mais D sobre 2 ao quadrado. Só que eu vou multiplicar agora pelo seno de θ. Então, o seno de θ é a razão entre o cateto oposto, D sobre 2, e a hipotenusa, que nada mais é que essa expressão escrita em raiz, uma vez que alfa, né, é, na verdade, R quadrado mais D sobre 2 ao quadrado, e tudo isso sendo escrito numa raiz. Assim, exatamente isso que eu vou fazer aqui. Vai ficar R quadrado mais D sobre 2, ok? Isso aqui escrito nesse formato. Aqui eu também não posso esquecer que isso também está ao quadrado. E isso aqui representado como sendo elevado a meio. Ok, cheguei nesse ponto. E aí o que é possível observar é que alguns cancelamentos podem ser feitos, né? Nós podemos gerar cancelamentos aí no processo. E aí, a primeira informação que a gente faz em relação a essa passagem que tem a ver com a nossa demonstração
é que a distância R ela é muito maior do que a distância D, né, entre as cargas. E isso invoca algo que nós já fizemos antes, que é o desprezo da expressão em relação a D quando comparada com R. Então, para que isso aconteça, antes a gente faz alguns cancelamentos. 2 e 4 em relação a 2 você vai poder fazer um cancelamento. Então aqui o que eu observo é que 2 com 4 vira 2, só que como 2 vem aqui para baixo, ele vai virar 4 no processo. Então daqui eu vou ter E igual, né, o E total, a 1 sobre 4 πε0, desse 2 que cancelado de 2 com 4 você gera 2, ok? 2 e 4 vai dar meio, meio vezes meio vai dar 1/4, está aqui. Aqui em cima você vai ter Q vezes D, ou seja, vai ter um momento dipolar ou dipolo. E aqui o que vai acontecer é que como R é muito maior que D, D vai ser desprezado. Então, D sobre 2 vai ficar próximo de zero. Logo, você vai ter R quadrado vezes R. Por que R? Porque R quadrado com meio, ao trabalhar potência de potência, vira R. R vezes R2 vai virar R3. E aí, ao chegar nessa expressão, você vai ter o que nós vamos configurar como sendo o campo total, que seria o item A, que representaria aí o módulo do campo dessa configuração. Faltando agora apenas, para calcular o restante do exercício, a orientação quanto ao sentido desse campo gerado. E aí, lá no início do desenho, nós já tínhamos feito essa observação. Você tem uma carga aqui positiva, uma carga aqui negativa, o campo vai ser gerado em um ponto P, então em relação ao ponto P ocorre aqui uma repulsão, em relação ao ponto Q ocorre uma atração, e aí vetorialmente você pode pensar o seguinte, né? Construindo os vetores que nós temos aqui, fazendo uma translação, nós temos que o campo gerado está aqui nessa direção, na direção E, para baixo, que em relação ao semi-eixo positivo X, ele forma um ângulo de 90 graus, porém orientado no sentido quê? No sentido horário, por isso um valor negativo. Então o módulo do campo total é dessa natureza, com orientação de 90 graus negativamente, o que indica que em relação à direção vertical, esse campo está sendo orientado 90 graus no sentido da direita para a esquerda ou no sentido anti-horário. E isso que para nós sinaliza o exercício B e configura aí o fim da nossa análise para um campo elétrico gerado por um dipolo. É isso, valeu e até a próxima aula.